E nós vamos falar agora da situação da Amazônia. Da Amazônia, a questão das queimadas no país, nós temos a situação do Pantanal, talvez até mais urgente no presente momento, mas a Amazônia é uma situação que causa preocupação e quase permanentemente. Nós vamos falar sobre essa situação com o Newton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, que tem um projeto de lei que quer moratória de 5 anos para o desmatamento e proibição seria aplicada à mata nativa da Amazônia Legal. Deputado, boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente esse projeto. Boa tarde, Denise. Prazer voltar a falar aí com a Jovem Pan, com os ouvintes da Jovem Pan. Esse projeto prevê uma moratória de desmatamento para 5 anos. Mas ele prevê também um conjunto de ações para incentivar o desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, uma moratória, desmatamento zero durante 5 anos, fazer com que seja cumprido por parte de todos os estados o Sinaflor, que é um sistema de monitoramento de madeiras que são retiradas da floresta da Amazônia. Então, portanto, desmatamento zero, mas é permitido o manejo florestal. Mas precisa ter controle, entendeu, da onde está saindo as madeiras. Um terceiro item é o ITR, o Imposto Territorial Isento, para aqueles proprietários que venham recuperar área degradada em sistemas agroflorestais, e aí também um incentivo de juros zero para o financiamento desses proprietários que venham recuperar em sistema agroflorestal e para a produção de alimentos. Uma quinta ação é a redução de 75% do imposto de renda do lucro obtido com aquilo que for produzir em sistema agroflorestal. Uma sexta medida é a isenção também de imposto de renda de todas o lucro que tem das atividades que considerem a exploração mantendo a floresta em pé, até o retorno dos investimentos que esse proprietário fez para recuperar a área degradada. E uma sétima ação é transformar em lei, obrigando o poder público federal, o executivo, a prestar conta para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas e o Tribunal de Contas da União, em relação ao Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento, que é o PPCDAN, que foi responsável já pela redução de 80% do desmatamento na Amazônia, que vinha funcionando e que foi completamente desestruturado, desmontado, e que agora, com essa falta de monitoramento e de fiscalização, a gente vê a retomada das queimadas e desmatamento batendo recorde novamente na Amazônia. Então, é um projeto, entendeu, de fiscalização e controle para que tenha desmatamento zero, mas, ao mesmo tempo, aponta em alternativas econômicas sustentáveis, em especial para pensar a melhoria da qualidade de vida para os amazônidas. Exatamente. Esse projeto, mesmo com essa moratória de 5 anos, estabeleceria algumas exceções que teriam relação com o desenvolvimento da região, inclusive subsistência de pequenas propriedades, empreendimentos de obras públicas, planos de manejo sustentável, porque uma das justificativas para a flexibilização de várias regras seria o desenvolvimento da região, da população que habita a região, não necessariamente reservas indígenas, que alguns indígenas vivem mais isolados mesmo, mas a população das cidades, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Você tem toda uma cadeia produtiva necessária para a Amazônia e que também interfere no potencial de geração de trabalho e renda de quem vive também nas cidades. Então, aqui este projeto procura fiscalizar para que não tenha desmatamento, mas potencializar aquilo que é possível, que já se produz hoje na Amazônia e que interfere, inclusive, na economia de quem vive na cidade. Então, a gente apostar num outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia, onde potencializa a produção de alimentos, na perspectiva da agrofloresta, que então considere, entendeu, uma manutenção de parte da floresta em pé,
que se intensifique o uso daquilo que nós chamamos de produtos da sociobiodiversidade. A gente pode citar aqui o exemplo da castanha e do açaí. Para você ter uma ideia, a rentabilidade e o volume de recursos que é movimentado no açaí é de 10 a 15 vezes, né, por mesmo espaço territorial, do que a soja, do que o gado na Amazônia. Então, só para mostrar um exemplo de um produto. Então, esse projeto aqui ele vai no sentido de você pensar políticas públicas, tá, e incentivos fiscais para você favorecer um novo modelo de economia, fomentar outras cadeias produtivas na Amazônia e que considere a conservação da biodiversidade, da floresta em pé, por tudo aquilo que a gente já conhece da importância da manutenção da floresta amazônica. Deputado, eu acho que até para que tenha mais adesão a esse tipo de projeto, seria muito importante que se viabilizasse mesmo políticas de desenvolvimento, porque a gente vê as cidades lá, as capitais, com uma defasagem enorme em termos de desenvolvimento, na comparação com estados do Sudeste, do Sul do país, mesmo o Centro-Oeste. A questão de atendimento de serviços básicos, de saneamento, a questão do ensino. Então, há muita defasagem a ser corrigida, e eu acho até para que se tenha uma adesão, para não ficar aquele discurso de que é proteção apenas por proteção, com um quê de abandono daquela região, de deixar intocada, não é? Sim, Denise. É importante até esclarecer, Denise, que esse projeto ele não nasce, apesar de eu conhecer profundamente a Amazônia, já trabalhei muitos anos por lá, trabalhando com povos indígenas, com seringueiros, com ribeirinhos, com quilombolas, agricultura familiar. Esse projeto ele não é uma coisa de iniciativa da minha cabeça ou da minha assessoria, simplesmente, ou do meu partido. Tá? Esse projeto aqui ele nasce de um diálogo amplo, entendeu? Com muitas entidades, muitos movimentos, muita gente da região. Na verdade, eu sou o portador, para apresentar dentro da Câmara Federal de uma proposta que é fruto de um diálogo amplo, em especial com os amazônidas. Tá? E aqui, então, você tem base científica nesse projeto, então, um diálogo com a academia. Quando a gente fala aqui de projetos na perspectiva da agroecologia, nós estamos falando de conhecimento acumulado e de experiências já desenvolvidas pela própria Embrapa. Então, nós estamos aqui, nós temos um desafio muito grande. Tá? Nós sabemos o quanto que é importante manter a floresta em pé, não só para os amazônicos, não só para a população que vive lá, né, para todo o sul do continente, pela umidade que a Amazônia traz para cá e que favorece, entendeu, a própria agricultura, né, aqui no Sudeste, por exemplo. Nós sabemos da importância da Amazônia para controle do próprio clima do planeta como um todo, mas nós também temos que ter esta preocupação de como é que a gente busca a melhoria de qualidade de vida para quem vive na Amazônia. E a maior parte, inclusive, da população vive nos centros urbanos, nas cidades da Amazônia. Então, nós precisamos pensar em como é que você desenvolve regionalmente a partir, então, disso que a gente chama de produtos da sociobiodiversidade. E eu digo claramente, se você vai para a Amazônia, dependendo da cidade, se às vezes se você quiser comer alguma alimentação como produto típico lá da região, às vezes você tem dificuldade, inclusive, de encontrar, você vai encontrar produtos altamente processados que são levados aqui do sul-sudeste do país para lá. Então, é um outro modelo de desenvolvimento que precisa ter incentivo fiscal para poder apoiar. Então, aqueles que querem ir lá fazer investimento na Amazônia, ou mesmo os setores econômicos da Amazônia que querem fazer um investimento nessa perspectiva da sustentabilidade, então precisa de incentivo, precisa de apoio. Isso ocorreu em todo momento, em todas as cadeias produtivas e em outras partes do país. Aqui no Sudeste a gente teve, se eu pego um exemplo aqui da própria agricultura aqui no estado de São Paulo, a gente tem meia dúzia de produtos para exportação, que são commodities, e tem uma isenção fiscal, né, a Lei Candir, um absurdo de isenção. Se a gente pegar, por exemplo, o equivalente, parte desses incentivos, e colocar para quem quiser fazer investimento na Amazônia, seja gente de fora ou gente de lá,
mas na perspectiva da sustentabilidade, com certeza nós vamos criar uma ação positiva que vai estar gerando trabalho e renda e produzindo riqueza e conservando a biodiversidade e conservando a floresta. Então essa é uma decisão política daquilo que a gente precisa fazer para a Amazônia, para que de repente não seja aquilo que está acontecendo hoje. Hoje, a situação de desmando que tem na Amazônia, de falta de controle do desmatamento e da queimada, não tem chamado só a atenção da sociedade brasileira, tem chamado a atenção também da comunidade internacional. Tanto é que os grandes fundos de investimentos, alguns já saíram, né, do Brasil justamente por causa da falta de uma política ambiental e de uma política de proteção também aos direitos humanos, porque nós estamos falando também de indígenas, quilombolas, extrativistas que vivem, né, e vivem desta floresta também. Agora, deputado, tem algumas questões que o governo deve levar adiante, inclusive a gente tem parte aí do Congresso apoiando, que seria, por exemplo, a regularização fundiária, até para que se saiba delimitar que área que depende que está nas mãos do governo, que áreas que estão já no setor privado, que já foram vendidas mesmo, quem seria o proprietário, até para cobrar depois uma responsabilidade. Isso já foi motivo aí de muita polêmica no Congresso. E uma outra questão é em relação às riquezas minerais, né? Existe alguma forma de se explorar que não cause danos ao meio ambiente, porque é uma coisa que parece inconciliável, não é, em princípio, mas como é que o senhor veria essas questões, até pensando numa política mais ampla para a região? Denise, vamos lá. Sobre regularização fundiária, nós já temos legislação, tá, para regularizar e dar título para os pequenos, aqueles que são até 4 módulos fiscais, que representam mais de 90% daqueles que reclamam a regularização fundiária. Então, isso precisa ficar claro para a sociedade brasileira e para vocês também da imprensa, tá? Para poder entender o debate que está acontecendo. Nós temos, tá, menos de 5% de proprietários que se dizem proprietários, que são terras públicas que foram invadidas, griladas, e que estão acima desses 4 módulos fiscais, tá? Portanto, são áreas roubadas, tá? Propriedade pública roubada, e esses é que estão pressionando para ser regularizado e para mudar a legislação. E se nós aprovarmos uma lei que dê condições de dar títulos para esses que invadiram as terras públicas, nós estamos incentivando o desmatamento, que é a forma como tradicionalmente se fez para ocupar, roubar terra, fazer a grilagem e desmatar. Então, se a gente quer cessar o desmatamento, nós não podemos de forma nenhuma aceitar a regularização de áreas públicas que foram roubadas, que foram invadidas. Eu volto a dizer, até 4 módulos nós temos legislação para fazer, inclusive de forma remota, mas é importante que vá no local, inclusive para saber se você não tem laranjas também, que tem muito laranja no sentido figurado, de estar terceiros utilizando em benefício de máfias, tá? Isso é importante que se faça. O que não tem é a estrutura adequada do INCRA para fazer o processo de regularização fundiária. Então, isso é uma coisa que nós precisamos deixar claro e não aceitar simplesmente o discurso daqueles que querem, entendeu? Que representam menos de 5%, mas que representam um volume grande de áreas que foram griladas. Deputado, em relação à mineração? E da mineração. Mineração é possível fazer, sim, em qualquer lugar, desde que você siga, entendeu, rigidamente aquilo que nós temos de acúmulo do ponto de vista de cuidado com a legislação ambiental. O que não pode fazer a mineração da forma como está sendo incentivado agora, para que garimpeiros entrem de qualquer forma e façam a mineração de qualquer forma, colocando em prejuízo populações e o meio ambiente. É só a gente verificar o que vem acontecendo, por exemplo, na área Yanomami. Tá? Você tem 40 mil garimpeiros lá dentro, de forma ilegal, tá? Fazendo garimpagem, contaminando os rios, tá? E, consequentemente, contaminando tudo a biodiversidade aquática, estou falando dos peixes, e que depois os indígenas vão lá comer aquele peixe, e aí tem,
né, mercúrio que vai para o organismo e todo mundo sabe das consequências que tem. Tanto é que o índice de mercúrio entre os Yanomamis, entendeu? Às vezes é de 500 vezes mais aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda daquilo que é possível estar dentro do organismo da gente, tá? Então, isso aqui não pode. Então, é possível, sim, fazer mineração, desde que faça de forma adequada, com respeito à legislação ambiental. O que nós não podemos é mudar a legislação para poder fazer a garimpagem de qualquer forma, ou fazer a mineração de qualquer forma. Então, é isso que nós precisamos dizer. Perfeito. Nós ouvimos o Nilton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, que falava sobre o projeto de lei que quer uma moratória de 5 anos para o desmatamento na Amazônia Legal. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. E só para avisar para vocês, nós estamos indo também agora numa diligência de parlamentares, no sábado e domingo, para a região do Pantanal, justamente para acompanhar de perto e chamar a responsabilidade do governo federal, que está ausente com relação ao combate às queimadas que a gente vem assistindo agora no Pantanal, tá bom? Obrigado pela oportunidade e sempre à disposição.